Bom, vamos lá. Sucintamente, o que é a gestalterapia? Eu já nem sei o que eu falei no outro vídeo, mas vamos lá. Então, a gestalterapia é uma forma de psicoterapia, né? Já expliquei um pouquinho antes para vocês. Eu só quero deixar, assim, três pilares importantes da gestalterapia, né? O primeiro pilar seria a responsabilidade. E quando a gente fala em responsabilidade, eu não estou dizendo responsabilidade no sentido moral. O que a gestalterapia vai buscar atender numa pessoa? Vai atender para que ela tenha ability response, ela tenha habilidade de respostas, porque muitas vezes eu não tenho habilidade nas minhas respostas. Por exemplo, eu deveria estar chorando e eu tô rindo em alguma situação que é tão triste que você ouve aquilo, mas a pessoa está rindo de uma tragédia dessa, ou a pessoa devia estar com muita raiva e ela está chorando, entendeu? Então, significa que ela não foi habilitada na resposta, na resposta certa. O Goleman, que é dos primeiros porta-vozes, assim, sabe, sobre inteligência emocional, ele diz que a pessoa inteligente emocionalmente, ela tem a resposta certa, para a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo. O que acontece? Então, qual que é a resposta certa? Se alguém está me ameaçando, eu preciso ter uma resposta certa. Não é ficar tremendo. Não, eu preciso ter uma resposta certa e o que está acontecendo? Por que você está falando isso comigo? E não é simplesmente só sair correndo, entendeu? Eu preciso ter habilidade de respostas. Então, se eu cresci num lar onde o dizer não era completamente proibido para uma criança, eu aprendo a dizer sim para tudo, mesmo não querendo. Então, eu estou com uma resposta não habilitada. Tá. A segunda, um segundo pilar seria a conscientização, que também, né, é uma palavra tá meio prostituída, essa palavra de conscientização. Na verdade, dentro da Gestalt, a gente usa um outro termo que quer dizer awareness, que do inglês é estar atento. Eu estou atento a tudo. Eu não fico com o olhar como com funil, eu só vejo isso, né? Por exemplo, se eu aprendi a ser obediente em tudo, eu não consigo ver nenhuma outra possibilidade a não ser obediente, né? Se eu aprendo a me comportar como uma pessoa que tem que ter sempre a primeira nota, eu não consigo ver outra possibilidade que seja, ué, por que eu preciso ser a primeira nota? Eu posso me divertir, estudar o suficiente para eu saber aquilo que é necessário, mas eu não preciso ter a primeira nota, né? Essa coisa, por que eu tenho que fazer isso? Então, a awareness é estar atento, é olhar para tudo, é ter aquilo que na psicanálise se chama de insight, mas aqui é mais do que só uma elaboração mental, é muito mais em todos os aspectos da nossa existência. Então, responsabilidade, conscientização e atualização, aqui e agora. Então, todas as nossas intervenções, elas buscam que você não esteja dissociado daquilo que você está falando. Dissociado eu estou falando isso como se eu contasse uma história, né? A ideia é como se eu contasse uma história de longe. Não é narrar os fatos, é vivenciar a história. Todas as nossas intervenções têm essa finalidade, para você viver inteiramente aquilo. Se você, quando era criança, você viveu a violência, né? Então, a gente pede para a pessoa, em vez, quando eu era pequena, meu pai batia na minha mãe, um dia eu fui atender minha mãe, ele jogou uma pedra em mim e tal. Vamos lá. Fecha os teus olhos. Imagine-se sendo criança.
aonde você está, aonde está teu pai, aonde está tua mãe. A gente trabalha muito com visualização, porque quando eu fecho os olhos, de alguma maneira, tudo aquilo que está fora, né, fica de alguma forma é, ausente para mim, né? Então eu entro dentro daquilo que eu estou vivendo. Então essa esse é um jeito que a gente trabalha. Em vez de você contar a história de como você viveu isso, seja seja essa criança agora, né? E daí, por que fazer isso? Porque você precisa, de alguma maneira, reconfigurar um fato que está lá como um fato traumático, um fato onde você, entre aspas, saiu perdendo. Quando você revive a situação, e a gente vai trazer os recursos que a pessoa tem agora, ela pode guardar essa mesma vivência de um jeito diferente. Como que isso se dá? Isso se dá assim, eu peço para a pessoa, vivenciar agora. Então, eu sou uma criança, eu tenho 5 anos, estou vendo minha mãe, meu pai está atirando uma pedra em mim. O que acontece quando você vê o teu pai? Experimenta dizer para ele: você está me machucando, é ruim isso que eu vejo. Entende? Então, essa mesma cena, ela é reconfigurada de uma maneira diferente. Ela é codificada de uma maneira diferente, ela é ressignificada. Naquele tempo, não existia neurociência. Hoje, a neurociência, ela encontra na Gestalt uma forma de aterrissar os conhecimentos. Por quê? Quando eu guardo uma imagem, quando essa imagem de dor, ela fica congelada, se eu a evoco novamente, ela fica instável. E nessa condição, você pode adicionar outros elementos. Então, por exemplo, se hoje você ali no set, num lugar seguro, você pode propor para a pessoa, propor para essa criança, né? Experimenta, lá não deu para você falar, agora você pode falar. Experimenta dizer: me dói ver desse jeito, é ruim ver você batendo na minha mãe. Como que teu pai fica quando você fala isso? Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando essa cena para que ela tenha um espaço diferente agora na minha cabeça. Deixa eu procurar aqui. Me perdi aqui, espera aí, na foto que tá. Bom, sucintamente o que é a gestalterapia, eu falei. Então, o nosso instrumento básico é aquilo que a gente chama de experimento. Experimento são intervenções como essa que eu falei, de você visualizar uma cena passada, vivendo ela no presente, de você repetir algumas frases, por exemplo: tô nem aí. Isso, experimenta dizer isso de novo. Tô nem aí. Você não tá nem aí com o quê? Não tô nem aí que meu pai não olha mais para mim. Experimenta dizer de novo. E às vezes, quando a pessoa diz isso pela segunda, terceira vez: não tô nem aí que meu pai não... Aí vem o choro, entendeu? Então, a gente tem várias, que a gente chama, né, que num primeiro momento se chama de técnicas, e durante muito tempo a gestalterapia foi conhecida como técnicas, mas isso é uma má fama, né? Porque, na verdade, as técnicas sozinhas, elas não têm efeito. São intervenções que vão sempre buscar isso, buscar responsabilidade, que é habilitar respostas, buscar awareness, que é fazer com que você tenha uma compreensão diferente do que você tinha antes, né? E trabalhando sempre no aqui e no agora. Então, o experimento é a nossa principal ferramenta. Como que você conheceu a abordagem? Então,
eu já estava muito descontente com a abordagem que eu tinha, né? E daí quando eu já tinha ouvido falar de Gestalt e tal, e quando eu fui para o México, eu pensei, num primeiro momento, em fazer uma terapia familiar. Mas assim, felizmente, muito perto do lugar onde eu morava, né, na cidade do México, tinha um curso de gestalterapia, um curso de psicologia humanista lá tal, e junto gestalterapia. E eu amei. O que motivou o que motivou a minha escolha por essa abordagem foi aquilo que eu comentei com vocês, que a minha experiência é, quando eu me cansei da psicanálise, quando eu pedi para sair do trabalho que eu tinha lá nessa instituição, eu estava muito descontente com a psicanálise, é, né, como abordagem. E depois foi tão interessante que mais tarde eu já tinha voltado para o Brasil, eu fui fazer um workshop com um dos grandes da gestalterapia, o Zinker. Inclusive, ele é da primeira geração dos gestalterapeutas. E ele, né, ele teve contato com o Fritz e tal, e ele me falou uma coisa que, nossa, me serviu muito. Por exemplo, quando eu estava lá, trabalhando nessa instituição, era impossível você atuar dentro daquele modelo psicanalítico. Pode ser que alguém conseguisse, eu não consegui, entendeu? E ele estava dizendo, né, nesse workshop que eu estava fazendo lá com ele, em São Paulo, uma menina dizia, olha, às vezes essa criança que está nessa instituição não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém, né? Aí ele dizia assim, olha, talvez você seja o único modelo, você vai oferecer um vínculo que vai se assemelhar a uma família. Talvez nesse momento você vai ser a única família que essa criança pode ter. Nossa, isso foi me abrindo, assim, sabe, possibilidades de uma atuação que eu achava muito legal, entendeu? Eu gosto de ser pessoa, né? Agora mesmo eu estou gravando aqui com vocês e uma paciente, que é psicóloga também, que saiu de uma terapia dela tal, ela me manda uma mensagem, olha, tô te mandando essa mensagem porque eu tenho visto minha mãe meio triste e me sinto culpada de não deixar que ela me agrida, porque parece que isso dá tristeza nela, porque ela tinha uma certa felicidade em me agredir. E daí eu respondo, daí ela fala, eu tô meio louca, né? Eu falo, não, você precisa ler, né? Daí eu respondo, enquanto eu tô conversando aqui com vocês, eu respondo para ela, não, você precisa ler o livro da Alice Miller, O Drama da Criança Bem Dotada, porque nesse livro, ela, que era uma psicanalista, quando ela fala da criança bem dotada, ela não está falando da criança intelectualmente é, bem dotada. Ela está falando de crianças que recebem a incumbência, elas são dotadas dessa incumbência de satisfazer essas mães. Por exemplo, se ela tem uma mãe narcisista, se essa criança tem uma mãe narcisista, o que essa criança vai ser? Ela se torna plateia dessa mãe. Se ela tem uma mãe muito infantilizada, ela acaba sendo dotada da função de ser mãe dessa mãe. Se ela tem, se essa mãe precisa de uma irmã que foi muito perversa na vida dela, ela vai dar poder para essa filha ser perversa com ela, né? E eu tô conversando com vocês, daí no intervalinho mandei isso para ela tal, daí ela me responde